Muito bem, alô você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente, amém. E se você não é inscrito ainda no nosso canal Rumores do Oriente, por favor, vá lá, se inscreva, ative o sininho para que todas as notificações cheguem para você quando tiver feito vídeos novos. E deixe seu like, compartilhe para aqueles que você ama, que você quer vê-los no reino do céu, quer que eles aprendam sobre as mensagens bíblicas pertinentes para o tempo do fim, ok? Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela minha vida. E que nós vamos falar hoje, o tema de hoje, está aqui na Bíblia, é um tema bastante pertinente para nós agora nos últimos dias, que nós precisamos desse tema, estar alinhados com esse tema. Meios usados para a nossa santificação é o tema de hoje, ok? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva nesse canal Rumores do Oriente. Eu preciso não só da sua inscrição, mas também da sua oração, amém? E antes, como sempre, antes de começarmos o vídeo, vamos conversar aqui com o nosso amigo Consolador, o Espírito Santo que está conosco. Consolador, mais uma vez, muito obrigado por o Senhor estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. E que o Senhor venha nos abençoar esse canal, abençoar os seguidores, abençoar a minha pessoa com a tua presença, com a tua mão de sustentação, a tua mão de paz e de alegria no nosso coração. Não é assim, meus queridos? Muito obrigado, que se sinta bem também aqui conosco, tá? E que o Senhor seja o árbitro do nosso coração. Que o Senhor nos perdoe, nos capacite e nos ilumine agora neste momento. Te suplico, no nome sagrado de Jesus Cristo, que é esse nome que fez o Senhor estar aqui, porque é promessa dele que o Senhor estaria para sempre conosco, né? Amém, muito obrigado. Ajuda nós aqui, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Meios usados para a nossa santificação, ok? O que é santificação? Santificação é a obra de uma vida, desde que aceitamos Jesus Cristo até o final da nossa vida, o dia da nossa morte, ou até o fechamento da porta da graça, tá? Santo quer dizer separado para um propósito, para um fim religioso. Então nós somos separados do mundo para viver para Cristo. E agora a nossa vida precisa ser uma vida santa, ou seja, a cada dia buscando essa santidade que envolve, que popularmente chamamos de santificação. Uma vida de santificação é uma vida diária, você separado do mundo para Cristo, ok? Muito bem. Então vamos lá. Hebreus 12, 14. Abra sua. Já pegou sua Bíblia? Não pegou sua Bíblia, meu querido, minha querida? Vai lá, pega a sua Bíblia lá. Vamos estudar conosco aqui. Já traga o copo com água, o copo com suco. Senta aí no sofá, relaxa, que hoje nós vamos decolar por um tema muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada aqui neste mundo, até que Jesus venha. Amém? Deus seja louvado. Já chegou aí? Oh, glória! Então, abra sua Bíblia aí em Hebreus 12, versículo 14. O que diz aqui? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Segui a paz com todos. A paz precisa reinar no nosso coração. Pode cair o mundo, estou em paz, né, Espírito Santo? Oh, glória. E isso só se acontece quando o Espírito Santo habita em nosso coração. Por isso que eu peço para ele estar diretamente comigo todos os dias de eternamente. E aí diz que segui a paz com todos e o quê? E a santificação. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Sem a separação do mundo, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ser salvo. Quando ele aparecer na nuvem do céu, nós não vamos conseguir olhar para ele e vamos correr para os montes e rochedos e dizer: caí sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Misericórdia. Então nós precisamos ser santos, separados do mundo, vivendo no mundo, mas não fazendo parte do contexto do mundo, ok? E agora, quais são os meios usados para que nós possamos conseguir isso?
esta tão sonhada santificação na nossa caminhada. Oh, glória, louvado seja Deus, Espírito Santo, louvado seja a tua presença aqui, meu querido Espírito Santo. Então vamos ver lá em 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 23, o primeiro meio usado para a nossa santificação. 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Como sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aqui diz que o nosso corpo precisa estar conservados, íntegros e irrepreensíveis quando Cristo aparecer na nuvem do céu. E diz que o primeiro meio usado para a nossa santificação é o próprio Deus e Pai de todos nós, o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e de toda a raça humana, o Deus Pai Todo-Poderoso, que se assenta no trono, no santuário celestial. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, mente, propósito, ideais, palavras, atos, trabalho, corpo e alma. Sejam santificados, conservados, irrepreensíveis, separados do mundo. Então, o primeiro meio é o próprio Deus Pai, a presença dele habitando em nós, guiando a nossa vida, nos ensinando, nos exortando, vai nos santificar, mostrando-nos o caminho. E o segundo meio usado para a nossa santificação está em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. O que diz lá? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Opa! O segundo meio usado para a nossa santificação, Espírito Santo, falar para eles ali no coração deles, é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Diz que mais sois dele por meio de Jesus Cristo, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo na cruz veio para nos separar das obras do mundo, separar das obras do diabo, porque ele veio para destruir as obras do diabo. E todo aquele que nele crê não será confundido. Nós somos separados para Deus, santificados para Deus, que é santo também, na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo mérito dele na cruz. Ele nos reconciliou com Deus, nos justificou e nos santifica a cada dia com a sua presença também, na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém? E todos os dias intercede por nós, lá no céu diante do Pai, buscando a nossa santificação, perdão e redenção. Amém? Terceiro meio usado para a nossa santificação, primeira carta de Pedro à igreja, 1 Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva no canal Rumores do Oriente. Já ative o sininho. 1 Pedro 1:2, versículo 2, diz assim: graça e paz vos seja multiplicada. Não, estou lendo o 2 Pedro, perdão, é 1 Pedro. Também sou humano, no Espírito Santo também a gente também falha. Perdoa, Espírito Santo, por favor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação de quem? Do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Os cachorros estão batendo aqui, me perdoa, tá bom? Deve ter um cachorro passando na rua. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, santificação do Espírito, terceira pessoa da Trindade, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, segunda pessoa da Trindade, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, qual é o terceiro meio usado para a nossa santificação? O Espírito Santo de Deus que aqui está, ele habita em nós,
nos santifica, nos separa do mundo para Jesus Cristo, para Deus Pai através de Jesus Cristo. A própria pessoa bendita do Espírito Santo que aqui está conosco, que nos guia a toda a verdade, nos dá o entendimento de que precisamos viver o que separados do mundo, embora vivendo no mundo, não participar das coisas do mundo que tira o foco do céu e das coisas celestiais. É isso que é ser santo, é uma vida de santificação. Não se envolver com as coisas deste mundo que vai me tirar do céu, ok? Isso é ter uma vida santa e viver separado do mundo e dos seus alvos, limites e tudo mais. E o quarto meio usado para a nossa santificação, São João, capítulo 17, e o versículo 17, nós lemos assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quarto meio usado para a nossa santificação, a própria palavra de Deus. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. De Gênesis a Apocalipse, toda ela é a verdade. E ela nos santifica. Ela é como uma bússola para nos guiar aqui neste mundo. Guiar num caminho mais alto, mais acima deste mundo, um caminho que leva direto para o céu. A palavra de Deus nos dá esse entendimento e nos separa do mundo e nos santifica na verdade, porque ela própria é a verdade. Precisamos estudá-la dia e noite com afinco e com veemência, buscando no Espírito Santo o poder para compreender e praticar, e assim sermos separados do mundo também, segundo o que a palavra nos revela. Amém? Quinto meio usado para a nossa santificação, Tiago, vamos lá para o livro de Tiago, depois da 2 Pedro. Antes de 1 Pedro. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que disse lá? Para nós apresentar-nos irrepreensíveis no dia de Cristo Jesus. Aqui está dizendo que as provas desta vida também é um meio usado por Deus para nos santificar, para nos fazer olhar para Cristo e para nos separar do mundo e para manter-nos irrepreensíveis no dia de Cristo Jesus. Vamos repetir do 2 ao 4, Tiago 1. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é motivo de tristeza passar provação, mas é motivo de alegria. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, quando nossa fé é provada, uma vez confirmada, quando nós passamos a provação com fé, cabeça erguida, sem esmorecer, produz perseverança. O que é perseverança? É o dia a dia, é a mesma coisa da santificação. Ora, a perseverança deve ter ação completa na nossa vida, para que sejais o que? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, não devendo nada, para quando Cristo aparecer no céu, nós sejamos irrepreensíveis diante deles, em nada deficiente. Então as provas também desta vida, a provação da nossa fé serve para nos santificar, é um meio usado para a nossa santificação. Devemos enfrentar as provas com alegria, sabendo que ela vai produzir, se ela for confirmada pela nossa fé, ela vai produzir uma perseverança que vai nos levar à perfeição, à integridade de vida e não termos deficiência nenhuma de ficar devendo nada quando Cristo aparecer. Oh, glória! Então, as provas da nossa fé também é um meio usado para a nossa santificação. Sexto meio usado para a nossa santificação, Efésios 4. Hoje a minha netinha não está aqui para tomar água, para me trazer água, ela está na escola, no colégio.
E já estou ficando rouco, eu me empolgo de vez em quando aqui, mas Deus sabe, né, Espírito Santo? Você sabe o motivo, a alegria de estar falando de Deus, de estar falando da palavra de Deus, para o Deus Espírito que está junto com o Deus Espírito aqui conosco. Esse é motivo de alegria, tem que empolgar mesmo, não é assim? Oh, glória! Efésios 4, do 11 ao 13. Nós vamos ler assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o quinto, sexto meio usado para a nossa santificação é o quê? A igreja. Por isso não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. A igreja é um meio usado para a nossa santificação. Devemos estar em harmonia uns com os outros, com o estudo da palavra de Deus, com assiduidade na igreja. Eu vejo alguns pregarem por aí que não é necessário igreja, porque a igreja não salva. A igreja não salva ninguém, mas a igreja de Cristo é um meio usado para a nossa santificação, e Cristo é um meio usado para a nossa santificação e para a nossa salvação. Não é assim, Espírito Santo? É assim. Como que eu vou ficar fora da igreja? Um tição fora do fogo vai apagar. Obrigado, eu acabei de falar que ela não deve chegar, mas ela acabou de chegar aqui. Acabou de chegar da escola, ainda está de uniforme ainda. Dá um alô para eles ali. Já trouxe água para o Hulk e vou já estar rouco. Obrigado, tá, meu filho? Deus te abençoe, tá bom? E essa água aqui é maravilhosa. Pode vir aqui? Pode. É que estão chegando, eu estou bem na sala aqui, vão ter que passar aqui. Não tem outro jeito. Então a igreja também, ela é o quê? Porque Deus, ele distribuiu, Cristo distribuiu aqui vários dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Isso está dentro da igreja, esse é o corpo de Cristo. E tudo com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Os santos é o corpo da igreja, para o desempenho, para nós trabalharmos na pregação do evangelho, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à estatura de Jesus Cristo, a estatura espiritualmente. Então a igreja tem que estar juntos unidos, o corpo de Cristo, todos trabalhando para o bem comum da pregação do evangelho. Não tem essa de não congregar, igreja não salva, e se eu for na igreja você salva, se eu não for você salva do mesmo jeito. Não, não é assim. Para que Cristo criou a igreja? Para que Ele edificou a igreja? Para que Ele deixou a igreja para nós então? Para nós irmos ao dia que acharmos que deve ir? Ou para ficar falando que não se deve ir à igreja? Então para que Ele deixou a igreja? Para nós congregarmos. A fé de um fortalece a fé do outro. O testemunho de um fortalece o testemunho do outro. A aprovação de um serve muitas vezes para ajudar outro que está sendo provado ali, que vai ser provado ali na frente. E como nós já fomos provados naquilo, nós podemos ser autossuficientes para ajudar essas pessoas, para o desempenho do serviço do corpo de Cristo. Então a igreja também é um meio usado para a nossa santificação. Nos separa do mundo também. Vamos parar com esse negócio de deixar de congregar. Temos que estar na igreja, que é um meio usado para a nossa santificação. Para que Cristo deixou a igreja então? Com esse negócio de placa de igreja, porque a igreja não salva, mas ela santifica, ajuda na santificação. Nós temos que estar lá, sim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos espera lá, assim, Espírito Santo, todos os dias de culto. E nós ficamos aí inventando um monte de coisa para não ir na igreja, para não ter trabalho, de sair de casa. O que é isso, gente? E a sétima e último meio usado para a nossa santificação. Provérbios 29:18. Senhor, me desculpa, me perdoe, pessoal.
Obrigado. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, o sétimo e último meio usado para a nossa santificação é a profecia. A profecia foi dada para o povo de Deus, para nortear o povo de Deus de tempo em tempo, cada um no seu tempo, na sua realidade. E nós, no tempo do fim, na nossa verdade presente, nós temos a profecia que nos norteia também. E se não houver profecia, que o sábio Salomão está dizendo, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo sai cada um para o seu canto, fazendo a sua vontade. Mas a profecia é para nortear o povo de Deus, ainda mais agora nos últimos dias. Profecia dos eventos finais, profecia de Daniel, profecia de Apocalipse, profecia de Mateus 24, profecia de Joel 2, profecia de Daniel 12, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, e assim 10, e assim sucessivamente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E um povo corrompido não é um povo santificado. Tessalonicenses 5:20 vai dizer, não desprezeis as profecias. Apocalipse 10:11 diz, ele me disse ainda, é preciso que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, tribos e línguas. Não havendo profecia, o povo se corrompe, um povo sem profecia, um povo sem norte, cada um, igual nos tempos do juízo, cada um fazia o que achava melhor. E um povo corrompido não é um povo separado do mundo, o povo separado do mundo é um povo santificado, e a profecia é para nos santificar, nos separar do mundo, e dizer como andar neste mundo e não sermos deste mundo. Volto a dizer, ser santo é ser separado do mundo para um fim, para um propósito religioso. Então, hoje nós vimos, meus queridos, os 7 meios usados para a nossa santificação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Palavra de Deus, a Bíblia, as provas, e devemos enfrentá-las com alegria, porque ela vai produzir a perseverança da nossa fé confirmada, vai produzir a perseverança, isso, né? Que é a santificação, porque é a cada dia, e assim nós sejamos considerados íntegros e nada deficientes quando Cristo aparecerá no céu. A igreja, o meio usado para a nossa santificação, devemos unidos, um ajudando o outro, trabalhando a fé de um, fortalece a fé do outro, a prova de um serve para a firmeza do outro, e assim sucessivamente. E a profecia que norteia-nos neste mundo, para longe deste mundo. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.